Então tá, pessoal, meu nome é Jacques, eu sou engenheiro ambiental. Eu trabalho atualmente faz 2 anos e meio na Garden. Hoje eu sou engenheiro ambiental mesmo na consultoria. E eu participei de vários processos já do CAR, enfim, fiz cadastros de alguns. Normalmente sou eu que mexo no sistema, enfim, faço os cadastros com o pessoal. Aí eu vou respondendo. Não sei se vocês vão querer perguntar, fazer as perguntas e eu vou respondendo. Não sei como vocês vão querer organizar. Sim, a gente pensou então, como a gente está entre quatro e são 8 perguntas, cada um vai fazer duas, daí pode ser? Pode ser. Tá. A gente já pode começar então? Sim, podemos começar. O que seria o CAR, então? Então, respondendo essa pergunta, o CAR é o Cadastro Ambiental Rural. O que que acontece? É um registro público eletrônico e ele é de uso nacional. Então, ele foi desenvolvido para cadastrar todas as propriedades, enfim, do Brasil, do território nacional, para ter um controle maior nas questões ambientais, principalmente a questão de desmatamento. Então, hoje, o cadastro ele é autodeclaratório, né? Então, o proprietário, enfim, pode inserir as informações, tendo acesso a um computador, enfim, internet, né? Ele pode informar, enfim, apresentar algumas informações que mais para frente eu vou falar sobre elas, e ele mesmo pode fazer esse registro, esse cadastro. Então o CAR, então ele foi desenvolvido para fazer um monitoramento, para fazer um planejamento, tipo visando as questões ambientais e o desenvolvimento das atividades da agricultura. Então, ele vai servir como uma ferramenta, digamos assim, de gestão, onde ele pode ser utilizado para planejamento econômico e questões ambientais das propriedades. Tá, e quais os benefícios aos agricultores ao fazer esse CAR? Então, o que que acontece? Hoje o CAR ele é regulamentado, desculpa, não regularizado, ele é regulamentado por uma legislação, que é a 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal. Então, ele é obrigatório para as propriedades e ele traz alguns benefícios aos produtores. Então, ele vai conseguir. Os principais benefícios são, tipo, a questão do planejamento, enfim, territorial, enfim, o planejamento da propriedade em si, com questões da produção agrícola e questões ambientais. Outros benefícios, eles são outros benefícios que podem ser adquiridos ao fazer o CAR, são acessos a financiamentos, que hoje para os agricultores acaba sendo tendo várias linhas de créditos, tipo, bem interessantes, né, para serem adquiridas. Só que normalmente para tu adquirir uma linha de crédito hoje, tu vai precisar ter o cadastro ambiental, o CAR. Então, esse seria um benefício. Outro benefício seria a obtenção de futuras, enfim, licenças ambientais. Hoje, o proprietário, enfim, o agricultor tem um pedaço de vegetação nativa que ele quer fazer a supressão enfim, produzir nessa área que tem essa vegetação. Os órgãos ambientais exigem a apresentação do CAR, onde o agricultor vai ter esse cadastro e ele vai conseguir comprovar que ele está regularizado, enfim, ele está atendendo à legislação. Deixa eu ver outros benefícios. Tem questão também de seguros agrícolas para grandes proprietários, enfim, que tem um investimento pesado, tipo na agricultura, né? Então, a maioria dos seguros também exigem o cadastro ambiental. Tem também a questão da isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos, tipo como comprar uh, desde um arame tipo para fazer uma cerca até produtos tipo
equipamentos, né, tipo trator, essas coisas assim também, muitas vezes eles conseguem descontos por ter esse cadastro ambiental. Deixa eu ver o que mais. Hoje também tem a questão da geração de créditos tributários por meio de uma dedução. Tipo, se o agricultor fez o cadastro ambiental de forma adequada, onde tem questão de preservação ambiental, tem a questão da reserva legal, tem a questão de uma área de preservação permanente que ele consegue manter ela preservada, tem a questão de dedução de impostos sobre o imposto pago sobre a propriedade. Então, acho que esses seriam os principais benefícios ao agricultor para ele fazer o CAR. Agora eu vou perguntar, então, o que acontece com quem não realiza o CAR, se tu não fizer o cadastro? Então, eu procurei essa informação porque é difícil de achar essas informações. E, na prática, eu nunca vi tipo, alguém ser punido por não fazer o cadastro ambiental. Até porque o cadastro está aberto para ser realizado a princípio até dia 31 de dezembro desse ano. Enfim, não tem nada regulamentado, tipo, na legislação que diga, vai gerar multa, vai gerar algum auto de infração, alguma coisa nesse sentido. Mas o que acontece? O que eles falam? O agricultor que não realizar o cadastro, ele vai acabar sofrendo, vai acabar perdendo os benefícios que eu citei antes. Porque se ele vai tentar fazer um financiamento, alguma coisa assim, vão exigir o CAR. Se o agricultor não tiver, ele não vai conseguir a liberação da linha de crédito. A mesma coisa para compra de insumos, enfim, é mais relacionado a essas questões dele perder, tipo, os benefícios de uma linha de financiamento, de uma emissão de uma licença ambiental, seria mais nesse sentido. O prejuízo que o agricultor teria se não executasse o CAR. Tá certo. E em relação dos dados, o que é necessário para fazer o cadastro? E é fácil? Os agricultores têm algum auxílio de alguém? Como é que funciona? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do município de Caxias do Sul. Caxias do Sul, através da Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, eles estavam dando um auxílio aos agricultores. Pela legislação, a agricultores de pequeno porte, até 4 módulos fiscais, mais ou menos, eles teriam uma isenção. É grátis, é gratuito para fazer esse cadastro. Caxias do Sul estava realizando. Eu só não posso te afirmar se era para grandes propriedades, mas eu sei que médias, pequenas propriedades estavam sendo agendadas e o pessoal da SEMA fazia. Então, o que é preciso para fazer o cadastro? Nós precisamos da identificação do proprietário, o nome, documento, enfim, nome do proprietário, o RG, CPF, essas informações. Os documentos que comprovem a posse do imóvel. Hoje, a matrícula, né? A matrícula do imóvel, que tem o número, enfim. O número do INCRA que está na matrícula. Nós precisamos de uma identificação do imóvel, enfim, se é fazenda, fazenda alguma coisa, propriedade do senhor José, por exemplo, né? Enfim, precisa dar um nome a essa propriedade. Nós precisamos da delimitação da propriedade. Hoje, a gente consegue até desenhar pelo Google, enfim, mas seria melhor, tipo, ter ela já georreferenciada, enfim, algum levantamento topográfico da área, enfim, feito com um profissional e tudo mais, para nós termos uma exatidão nas informações que a gente vai apresentar. Nós precisamos ter a questão da vegetação, da cobertura vegetal da propriedade. Se nós temos área descampada, que é utilizada para agricultura, se nós temos alguma questão para pecuária, campo, essa questão assim, mata nativa também, se nós temos estradas que cortam a propriedade,
se essas estradas são municipais. Nós sabemos que tem que ter a questão de servidões, né? Que cada precisa tipo dos perímetros, né? Normalmente é 15 metros para estradas municipais. Às vezes rodovias de grande porte é 40 metros para cada lado, considerando o eixo da pista, né, central. Nós precisamos também da delimitação das áreas de preservação permanente, nós precisamos da delimitação da reserva legal e as questões tipo de áreas de uso restrito e áreas consolidadas. O que seriam essas áreas de uso restrito? Hoje, normalmente, uma área de uso restrito seria alguma coisa por APP, por declividade, por exemplo. E uma questão das áreas consolidadas seria construções, galpões, enfim, casa, tipo toda a questão de infraestrutura da propriedade, enfim, e do uso da propriedade também. Aqui em Farroupilha eu sei que quem realiza esses cadastros aí, o sindicato rural, aí ele dá um bom auxílio nos cadastros também. Na legislação até fala, tem um trechinho da lei que fala que pequenas propriedades devem procurar os sindicatos, enfim, os órgãos municipais ou estaduais que eles são obrigados a dar um auxílio. Porque imagina, hoje eu sei de situações que as pessoas foram até as propriedades e cobraram valores absurdos para realizar esse cadastro, sabe? E se o agricultor tivesse o apoio, enfim, da própria prefeitura, enfim, dos órgãos competentes, eles conseguiriam não precisariam ter gastado esse valor. Infelizmente, as pessoas cobraram valores assim absurdos. Beleza, então dando sequência ali à parte do cadastro, quais são as informações que serão cadastradas? Então, não sei se vocês já tiveram contato com a plataforma do CAR. Não, eu pelo menos não. Eu já cheguei só a entrar no site, na primeira página, mas não cheguei a começar a fazer. Eu também não cheguei a ver. Eu formatei meu computador e eu acabei deletando ele, mas se eu tivesse aqui, eu ia mostrar para vocês. Mas assim, eu aconselho para vocês entenderem também, porque isso é uma plataforma bem legal. É bem intuitivo, enfim, vocês vão ver, se vocês acessarem ali, depois até mando o link ali, enfim, é só acessar o site do cara e baixar, é bem fácil de usar. E daí, só para enfim, de curiosidade, a própria plataforma, enfim, o programa que é instalado no teu computador, ele é ele é de forma bem visual, bem fácil de entender, então ele já vai te dando o passo a passo de como realizar. Então, quais as informações que serão cadastradas? Então, anotei alguma coisa aqui, como eu falei antes, nós precisamos informar o proprietário, o nome do proprietário, o número da matrícula, tamanho do imóvel, quantos hectares, enfim, metros quadrados nós possuímos nessa propriedade. Nós temos que ter uma planta georreferenciada, que nem eu expliquei antes. Muitas pessoas desenham à mão livre, enfim, podem desenhar até direto no sistema ali do CAR, que ele permite fazer essa delimitação das propriedades, enfim, mas a gente sempre aconselha para enfim, não dar sobreposição com áreas de vizinhos e tudo mais, ter planta georreferenciada, enfim, para ser de fácil preenchimento dos dados e também para ficar áreas exatas, né? Nós vamos precisar da localização. Nós precisamos informar como chegar à propriedade, enfim, um pequeno descritivo de como acessar a tua propriedade. Nós vamos precisar também da delimitação
da reserva legal, que hoje é 20% da propriedade. Claro que se tu pegar a legislação hoje, tem um artigo que fala só sobre isso. Depois eu comento algumas coisas mais específicas sobre a questão da reserva legal. Mas hoje, tipo, na Amazônia, no bioma da Amazônia, é o local com mais restrição. Tipo, onde eu tenho que considerar uma reserva legal muito maior. E nas demais regiões eu posso considerar uma reserva legal de 20% da tua propriedade. Então, delimitar essa reserva legal. Nós temos também a questão das atividades que tu desenvolve, tu vai poder selecionar, tipo questão agrocívio-pastoril, questão de agricultura, enfim, tu vai conseguir selecionar essa informação, tu tem que ter essa informação para apresentar no CAR. Nós vamos apresentar a questão da área de preservação permanente, se tu tiver um arroio, um riacho, enfim. Aí tem que ser avaliado, porque tem questões de propriedades que são 30 metros para cada lado de área de preservação, outros nós podemos considerar 15, isso tudo depende do tamanho do córrego, enfim, a largura desse riacho, essas questões. Então, normalmente a gente aconselha ao agricultor, tipo, ainda mais uma pessoa que tem uma propriedade muito grande, de contratar um profissional. Aí esse profissional vai conseguir fazer um laudo de cobertura vegetal da tua propriedade, vai conseguir identificar possíveis nascentes, vai conseguir identificar os arroios que cruzam e tudo mais, e consegue ter uma exatidão nas informações a serem apresentadas. Deixa eu ver. Eu acho que seria mais isso para questões de informações a serem cadastradas, porque, como eu falei, nós precisamos ter o conhecimento dessa propriedade, ter as principais informações: tamanho de área, número de matrícula, nome de proprietário, se tem área de preservação permanente, se tem estradas que cortam a propriedades, se tem a reserva legal já definida. Enfim, nós temos que ter todas essas questões em mão e assim a gente vai conseguindo fazer o cadastro. Beleza, ficou bem claro, deu para entender bem. E agora outra pergunta, existe alguma exceção, talvez, de um imóvel rural onde o CAR não se faz necessário? Então, hoje, da forma que eu trabalhei já, não existe exceção. Todas as propriedades devem ter o cadastro ambiental. Hoje eu até peguei uma informação que no Brasil nós temos 5,2 milhões de imóveis de pequeno porte, imóveis rurais de pequeno porte. Então, tipo, propriedades com até quatro módulos fiscais. São propriedades pequenas, só que elas precisam ter o cadastro ambiental. E como eu falei, nessa questão das propriedades pequenas, nós temos um artigo na lei, num decreto 8.830 de 2012, o artigo 8, que fala que o produtor deve se informar sobre qual órgão ambiental está fazendo o CAR. Enfim, então, esse decreto ele traz né, eu não vou conseguir falar, a gratualidade, não sei se seria essa palavra, mas enfim, se torna gratuito ao proprietário dessa propriedade de até 4 módulos fiscais a elaboração do CAR. Então, hoje não existe uma exceção para não realizar o cadastro. Acho que ficou bem claro. Eu tenho, dando continuidade à próxima pergunta,
qual a diferença de lei para as pessoas que têm até 4 módulos, que são consideradas pequenas propriedades, para quem tem mais que isso, no caso, seria propriedades maiores? Então, ah, essa pergunta eu tive que dar uma pesquisada também, mas a resposta é que não existe diferença na lei. A lei é aplicada para todas as propriedades. O Código Florestal, enfim, a Lei 12.651 de 2012, ela é aplicada para todas as propriedades. Então, como eu estava falando, aqui nesse exemplo a gente pode até falar sobre a reserva legal, porque o que acontece? Quanto maior a tua propriedade, maior vai ser a tua reserva legal. Então, tem essas questões, tipo, a lei, ela foi feita para ser aplicada a qualquer tipo de propriedade. Claro, isso vai ser diferenciado, digamos, como eu já disse, pela questão das propriedades. Tipo, a propriedade menor vai ter uma área menor a ser preservada. A propriedade de grande porte vai ter uma área muito maior a ser preservada. Então, é equivalente ao tamanho da área. Então, hoje eu não tenho como diferenciar a propriedade pequena para grande na lei. Então, a lei vai regulamentar essas questões e ele tipo, a exigência vai ser igual para todos, porém o proprietário de grande porte não vai ter a questão de gratuidade para fazer, enfim, o cara, a pessoa de uma propriedade pequena, sim, vai ter o acesso. Nessa questão, acho que seria mais isso, sabe? E, em geral, qual que é a tua opinião sobre as leis do CAR? Teria que melhorar alguma coisa? Faltaria alguma coisa? O que acontece? Hoje o CAR, digamos assim, que foi um meio que o governo teve de conseguir fazer um sistema para controlar todo o território nacional, né? Enfim, conseguir controlar as propriedades pequenas e grande porte, porque quando esse sistema tiver todo redondinho, porque o que acontece? Eu vou usar o exemplo da propriedade que a minha família tem, né? Já faz mais de 4 anos que eu fiz o cadastro da propriedade e até hoje ela não entrou em análise. Então, nenhum técnico pegou para analisar, ver se a informação da reserva legal que eu forneci está ok, se a área de preservação permanente que eu demarquei estava ok. Então, a gente fica nessa lentidão do sistema, né? Nós hoje nós temos um corpo técnico, digamos assim, um pouco, não digo defasado, mas enfim, com uma carga muito grande de demandas, que eles não vão conseguir analisar questões do CAR tão cedo. Enfim, o sistema do CAR, ele, tipo, na minha opinião, ele vai ajudar muito, porque nós vamos conseguir ter um gerenciamento sobre o desmatamento, nós vamos exigir que as propriedades tenham áreas de conservação, nós vamos conseguir manter uma manutenção da biodiversidade, tipo, da mata nativa, enfim, da fauna, da flora, enfim, porque nós vamos manter preservados alguns fragmentos florestais, tipo, dentro das propriedades. Deixa eu ver o que mais. Falei da análise lenta. E outra questão que eu acho interessante também do CAR, que ele vai conseguir fazer essa gestão, tipo, ele pode fazer o agricultor pensar de maneira diferente, sabe, sobre o meio ambiente. Vamos preservar, tipo, que nem o agricultor que tem nascente, sabe? Vamos preservar, vamos fazer uma recuperação dessa nascente para daqui no futuro tu conseguir usar a água dessa nascente, enfim, conseguir fazer com que o meio ambiente consiga se recuperar automaticamente, né? Tu acabando isolando essa área, preservando, tu vai conseguir fazer com que essa propriedade consiga se recuperar aos poucos, né?
Eu acho que seria mais isso. E a legislação, claro, que nem a gente conversou antes, ela tem momentos que ela é clara e tem momentos que ela deixa muitas lacunas, né? E isso gera muitas dúvidas. Vai ser complicado na hora de tu analisar, enfim, um processo, talvez um entendimento do técnico que analisou o processo vai ser diferente do técnico que realizou o processo. Então, às vezes pode gerar algumas dúvidas, enfim, algumas divergências de informações, né? Mas eu acredito que se a lei fosse um pouquinho mais objetiva, tipo, separasse para pequenos, grandes, médios proprietários, assim, deixasse um pouquinho mais clara como fazer, enfim, eu acho que iria ajudar mais o entendimento de um todo, né? Até porque eu acho que teria que ficar cadastrado, porque, por exemplo, tipo, na região em que é mais pequeno, os agricultores não acontece, mas na região que tem agricultores maior, eles deixam os 20% de mata e daí depois vendem aquela terra, na verdade, um pedaço, né? E É, daí, se tivesse caro, não aconteceria isso aí, né? Pela lógica, né? o que que acontece? A partir do momento que o agricultor fazer essa reserva legal, e for aprovada pelos órgãos, eles vão ter que averbar em matrícula. E a partir do momento que tu fazer uma averbação nessa matrícula, tu não pode mais mexer. Então, isso vai ser uma forma de uma segurança um pouco maior para a gente conseguir manter aquela área preservada, né? Eu acho que ficou bem claro todo o assunto. Não sei se alguém tem mais alguma colocação para fazer aí. Não, por mim tudo certo também. Foi muito bem explicado. Tirou todas as nossas dúvidas, com certeza. Eu espero que eu tenha ajudado, porque às vezes a gente fica um pouco com receio de passar alguma informação equivocada, mas eu acho que eu tentei fazer da forma mais clara possível. A gente queria te agradecer, então obrigado aí por responder todas as nossas dúvidas aí, disponibilizar teu tempo também. Não, imagina, uma coisa que eu levo para a vida, assim como vocês estão na faculdade ainda, né? Eu já tive aí faz 2 anos que eu me formei, né? Essa troca de conhecimento e, tipo, hoje o mercado de trabalho, ele necessita dessa troca de informação. Porque muitas vezes o profissional se fecha tanto no mercado de trabalho que ele não consegue mais interagir com outros, né? Então, acho que é muito válido fazer essa troca de conhecimento. E eu digo para vocês, eu fico disponível quando vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, peçam o contato ali para a Cris. Se tiver alguma outra dúvida, alguma outra questão, fico bem disponível para responder e qualquer coisa ajudar. Sim, pode deixar. Muito obrigada mesmo, que nem o Rodrigo falou, obrigada por tu disponibilizar o teu tempo para nos passar todas essas informações. E acho que seria isso. Então tá, eu que agradeço vocês.